Gente, 30 de junho de 2015. Estou saindo da terapia neste momento. E eu vou te falar por que a gente faz terapia, né? Eu ainda hoje comentei com um amigo o seguinte: eu faço terapia para tentar entender o porquê eu ajo como eu ajo. Então, por exemplo, atualmente eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que empreender, tomar alguma iniciativa, agir e ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, venho há semanas paralisada. Por que eu não consigo agir, né? Por que eu continuo paralisada? E hoje, felizmente, né, meu terapeuta foi nesse aspecto, se abordar esse aspecto. Falou: Sheila, não vamos tratar dos detalhes, das coisas específicas, vamos tratar exatamente do seu modus operandi, né? Como você tem agido, né, sua maneira, para ver se a gente consegue identificar alguma coisa, né, depreender alguma coisa profunda disso tudo. E aí, né, investigando, eu percebi algumas coisas fundamentais, gente. Primeiro que, em algum momento, se consolidou em mim um medo absurdo do compromisso. E eu associo uma dedicação séria, profunda, né, comprometida, com alguma coisa, algum trabalho, seja estudar para concurso e aí me tornar servidora pública de uma instituição, ou seja, eu ser empreendedora, a dona de um café ou a prestadora de serviços tal e tal, continuando, ou como prestadora de serviços e tal, eu, no fundo, enxergo isso como um casamento. Eu nunca consegui ficar nem nos casamentos mesmo. Imagina um casamento dessa magnitude, né, que pode durar a vida toda, ou que vai durar muitos anos, em que você realmente tem que abrir mão das outras coisas, né, das outras possibilidades. Eu não conseguia. Esse foi um traço, assim. Então, o meu medo do compromisso, eu nunca tinha me dado conta dele. Tinha me dado conta da minha dificuldade de permanecer nas coisas, mas não que o meu medo de compromisso fosse tamanho. Segundo, uma rebeldia que começou a ser forjada na minha adolescência, tá? A rebelde e tal, eu sou livre. E aí, nas palavras do meu terapeuta, né, assim: o que? Sheila, eu sou livre, nada me prende, de jeito nenhum, vai me segurar, não vai me segurar, eu parto, eu vou embora a hora que eu quiser, porque eu sou livre, aí solta esses cabelos assim, pronto, eu sou livre. Ele falando desse jeito. Engraçado, né? Aí eu peguei e eu assim, gente, que absurdo. Por quê? Porque é uma rebeldia, como eu falava no vídeo anterior hoje de manhã. Olha só, eu intuindo um pouco as coisas, né? Em lugar de eu fazer o grande sacrifício e estudar e, né, não sei o que, me concentrar em construir uma carreira, etc. Eu fui viver a vida louca, né? Que tinha a ver com a minha rebeldia também, tinha a ver com eu ser muito passional, tinha a ver com eu ser, né, viver essa urgência, essa coisa, tinha a ver com a minha alma de artista, tinha a ver com um monte de coisa, mas tem também aí um traço fundamental que é uma rebeldia, assim, eu não me adequo ao sistema, né? E aí, só que essa rebeldia como que se cristalizou e passou a pautar de algum lugar subterrâneo, né, a minha vida, o meu modo de viver. Por exemplo, eu não tenho uma rotina. Gente, ele perguntou: qual é a sua rotina? Você tem uma rotina? Não, eu acordo sempre no mesmo horário por causa das cachorras, e depois eu venho pra rádio, mas depois que eu venho pro trabalho, depois que eu saio do trabalho não tem mais, assim, cada dia é um dia, o que acontecer no dia. E ele virou e falou assim: nossa, mas olha só que loucura, Sheila, que inversão. Não é assim, eu acordo tal hora porque eu tenho um compromisso de cuidar das cachorras. Não, eu acordo tal hora porque as cachorras me acordam. Como assim? Elas inverteram e elas que te acordam porque elas, para você cuidar delas, né? Mas o pior que era assim mesmo. Exatamente assim. Eu, há uns anos, vinha assim: eu quero mudar eu quero acordar cedo, mas não conseguia acordar cedo. Aí eu adotei a primeira cachorra, que me acordava às 5h30 da manhã. E aí eu me adequei
ao fato de a minha cachorra despertar às 5h30 da manhã, e agora, hoje é às 6 da manhã, e ela me acordar de qualquer maneira, porque ela me acorda. Ela fica me dando focinhada até eu levantar. Me acorda e tal, pula em cima de mim, fala comigo, né? Então, o que acontece? Ela comanda. Aí eu abro a porta para eles brincarem lá fora e eu vou limpar a casa. Então essa é a minha rotina. Mas ele tá certo nisso. Não foi decidida por mim, escolhida por mim. Eu me adequei. Então tem uma inversão aí, né? E a segunda coisa é assim... eu, justamente por causa desse vazio, dessa coisa assim... Uma cigana, né, gente? Eu tô parecendo um artista de rua. Pior do que isso, um mambembe. Pior no sentido de mais grave do que isso, um mambembe, né? Porque assim, como se eu não soubesse nem em que cidade eu vou estar amanhã, se eu vou ter uma batata para comer ou não, né? Aquela coisa, vou me apresentar na feira e quem sabe depois no dia seguinte eu vou ser convidada para me apresentar no castelo de um nobre, né? Não pode ser assim. Essa época já passou. Então tem uma coisa que é muito adolescente no meu modus operandi. E aí eu fiquei muito chocada, porque tem um terceiro fator, que é uma dificuldade de lidar com a frustração. A única vez que eu planejei, não, eu vou me tornar tal coisa, que era uma profissão e tal. Aí eu estava no processo e sofri um revés, né? Sofri um revés e tal. E tive aquele meu desejo frustrado. E aí me recolhi a concha. Só que esse me recolher a concha, ele já aconteceu em outras épocas da minha vida, diante de outras dificuldades. Só que eu me recolho a concha e fico anos nessa porcaria dessa concha, né? Quando na verdade tinha que me recuperar assim, ó. Pô, ok, sacudiu a poeira, volta, né? Volta, querida. Não, fica eu lá, totalmente, né? Dodói, na concha. Então, o que acontece? Em termos gerais, é um amadurecimento. É abandonar o traço adolescente que eu mantive na Sheila, um adolescente que não é construtivo, né? Porque ser jovial é outra coisa, né, gente? Ser jovial... Mas assim, essa adolescência dessa rebeldia... que não me deixa assentar, essa falta de resiliência para o aspecto profissional, material da vida, né? Eu tenho resiliência para outras coisas, mas não... Então, nossa, esse é o passo. Aí hoje a gente conseguiu chegar ao âmago das questões. É o âmago é esse, por isso que eu não consegui agir. Aí agora eu vou superar meu medo e já vou começar hoje mesmo. Então eu vou contando para vocês, tá? Porque tem a ver com fazer contatos com locais onde eu quero prestar serviço, estipular quais são os serviços que eu posso prestar, né? Quais são as minhas habilidades, as minhas expertises e a que público pode interessar, pesquisar como é a remuneração, né, nessa área e tal. E aí eu vou dividindo com vocês, passo a passo. Ai, minha nossa, gente. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, gente, então, concluindo, né? Essa investigação que eu fiz hoje na terapia e que, claro, tem que reiterar isso, né? As questões começaram a ficar mais claras porque há alguns meses, poucos meses, mas há algum tempo eu venho, né, averiguando, problematizando, refletindo sobre esse aspecto da minha vida que é o profissional, que é o da sobrevivência, que é, né, esse de cunho material, sobre o qual eu nunca havia me debruçado antes, nunca, porque estava sempre ofuscado por algum grande drama na vida, fosse amoroso ou familiar. Então sempre tinha uma adrenalina imensa que tomava conta de tudo, né? E que cegava qualquer outra coisa, que encobria, né? E não deixava entrever
a quantidade de coisas que eu tinha que resolver, né? Ainda resolver comigo mesma, né? Resolver para melhor viver. E aí hoje então, né, o meu terapeuta tinha em algumas vezes, em alguns encontros dito, né, achei lá a solução é você levantar a bunda da cadeira e fazer, né? Não tem, você tem que levantar e fazer e tal. Só que aquilo não estava funcionando, não estava funcionando. E aí eu ficava assim, eu sei, não, eu vou tentar, mas ao mesmo tempo ficava paralisada, permanecia paralisada. E hoje o que foi muito bacana foi que ele mudou a abordagem. E aí falou, não, vamos procurar mapear, né, a sua forma de agir, observando aí o seu processo, para ver se a gente identifica pontos fundamentais nessa sua maneira de agir. E aí a gente possa chegar perto de compreender por que você age como age, né? Ou seja, por que você fica paralisada. Essa é uma das coisas. E aí a gente foi conversando até que finalmente se delineou, né, uma das características, um dos traços, uma das coisas que é uma rebeldia que sempre tive, que sempre foi característica minha, mas que se cristalizou e passou de uma maneira subterrânea, né, inconsciente, porque eu não tinha noção dela, a governar a minha vida, num aspecto fundamental, que é esse, né, da consolidação da carreira. Então uma rebeldia, assim, que muito adolescente, né? Você se comprometer com uma profissão, com um negócio, com alguma coisa, tem a ver com amadurecer, né, gente? Ser adulto. O adulto trabalha, o adulto tem obrigações, responsabilidades, o adulto não tá aí solto no mundo, né, voando para ver qual é ainda. E eu tava com essa dificuldade de fazer a transição. Então, no fundo, emocionalmente, adolescente ainda. A outra coisa, medo do compromisso, né? Quando eu falo, se comprometer com, é medo de compromisso. E eu não sabia que eu tinha esse medo todo de compromisso. Não consegui ficar nem nos casamentos. E pra mim, assim, seja estudar e se tornar servidor público, seja se tornar empreendedor, empresário e tal, é um tipo de dedicação a qual você precisa mesmo, né, honrar, assim, dar atenção, da hora que você acorda à hora que você vai dormir, assim, da hora que você levanta, da hora que inicia o dia, até aquela hora que agora acabou, posso ir para minha casa descansar, ou para o meu lazer, ou praticar meu esporte, mas enfim. Gente, o tempo de trabalho, né, dos seres normais gira em torno de 1/3 das nossas horas diárias. 1/3 das nossas horas diárias vão para o trabalho. Então eu via isso assim, e é engraçado que eu não sabia a técnica do avestruz, né? A cabeça enfiada num buraco. Aí, quer dizer, se eu não penso sobre, é como se não existisse, é como se não estivesse acontecendo. Uma mentira, uma fuga, uma falácia. E aí, então esse segundo ponto, né, o medo do compromisso, a rebeldia adolescente e uma dificuldade de lidar com frustrações. Bem mimada, bem pequeno burguesa, né? Porque a única vez na vida que eu planejei alguma coisa, eu falei, agora eu vou mudar de área profissional, quero ser tal coisa. E eu sofri um contratempo, assim, umas perseguições de cunho pessoal que me prejudicaram profissionalmente, né? E aí até reconheço a minha responsabilidade, porque eu sempre fui muito, assim, altiva e arrogante, né? Assim, não vou beijar a mão de ninguém aqui. E aí, paguei o preço. Mas, enfim, e aí parei, nunca mais planejei nada, nunca mais ousei nada, né? Nunca mais me acomodei de novo onde eu já estava, né? No campo da comunicação. E aí o que acontece, gente? Bom, quando finalmente isso, de novo, né, emerge, aí parece que esvazia do conteúdo emocional, sabe? Esvazia, perde força aquilo. Claro que no primeiro momento é um susto, né? Você leva um susto, fica assim,
nossa, fica em estado, né? Fica completamente alterado com aquilo. Como? A vida inteira eu passei e essa coisa acontecendo, e como que eu não me dava conta, né? Assim, como que eu, e aí também uma outra decisão, né, que eu tomei hoje é que eu realmente preciso desapegar do passado. Então, assim, não interessa, não adianta, me arrependo de não ter feito, me arrependo de não ter amadurecido antes, me arrependo porque eu fui muito isso, ou que eu, enfim, fui muito inconsequente. Não adianta nada, né? Esse tempo não vai voltar, não adianta. Então, vira um sofrimento à toa. E aí, eu realmente não vou mais pensar, né, me apegar, enfim, voltar ao passado a cada ponto que eu for, né, da minha vida que eu for elaborar. Então, é sempre do momento presente, do aqui, agora para frente. E feitas essas descobertas, eu quero agora sim, né, conseguir agir, que era a minha dificuldade. Né, que era justamente, eu sei agir, eu sei que eu tenho que agir, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei, mas não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Essa era a minha grande questão. Agora eu sei por que eu não conseguia fazer. Então, gente, o primeiro passo, decidir o que eu quero fazer, né? Então, eu fico tendo muitas ideias boas, algumas até publiquei no Facebook, porque eu falei, gente, eu não vou ter tempo para fazer isso, não vou fazer, né? Que foi, por exemplo, uma da confeitaria, né? Então, sempre há essas lembrancinhas, né? Fui a tal cidade, lembrei de você. Por que alguém da confeitaria não faz umas lembrancinhas de Brasília, os monumentos que sejam doces? Então, assim, uma catedralzinha, que é um suspiro, que é um doce, o museu, que é um bolo recheado, não sei o que, com a cobertura branca, não sei de que, os dois candangos, o Monumento JK, o Congresso Nacional, tudo isso doces, docinhos, não precisa ser muito grande. E aí, claro, aquela embalagem que é quadradinha, transparente, né? Aí dentro vai um cartãozinho, porque fui a Brasília, lembrei de você, e pode, né, numa venda casada, você também vende a malinha, uma maletinha, eu acho até que o ideal seria aquelas vintage, bem vintage mesmo, assim, imitando aquelas pastas escolares da década de 70, sabe? Que ela era arredondadinha e dura, parecia uma lancheira grande assim. Mas aí de vários tamanhos, em que você acomoda o quadradinho lá dentro, bonitinho, pode ser térmica, né? E aí aquela malinha também com selinhos, com coisa, Brasília, né? Com imagenzinhas bem bonitinhas. A própria malinha pode virar um presente depois, ou uma lembrança para a pessoa que está levando, né? E você vai como bagagem de mão no avião. Então você chega lá na cidade, ao invés de dar outras coisas, você pega e dá essa escultura de doce, né, para quem você precisa presentear. Aí eu dei essa ideia e tal. Então, assim, eu acho que é uma boa ideia, mas eu mesma não vou realizá-la, né? Eu não sou confeiteira, eu mal sei fazer um bolo, faço pra mim, né? E aí, então, ficar tendo essas ideias, ótimo, excelente. Só que eu tenho que eleger em que eu vou investir. Em que eu vou investir, né? Então, meninas, primeiro passo, né, eleger o que eu quero fazer da vida. Lembrando também que isso não é uma sentença de morte, né? Porque também foi uma outra coisa que sempre me impediu, que tem a ver com aquela rebeldia adolescente, me impediu de escolher. Não, mas se eu me tornar isso, o resto da minha vida eu vou enjoar. Não vou aguentar. Isso, não, tudo pode acabar, né? Pode acabar porque você está melhorando, pode acabar porque você está dando um salto, né, para um patamar acima, pode acabar porque surgiu uma oportunidade para você ir para outro país estudar, pode acabar, né, a gente não precisa ser pessimista, acabou porque deu errado, não,
Pode acabar porque durante um tempo foi aquilo, e aí você se estruturou melhor, e aí você conseguiu fazer uma formação, e agora você vai investir para iniciar uma nova carreira, né? Pode acabar de N maneiras, muitas delas positivas. Então eu também é algo que eu estou incutindo, né? Mas nesse momento agora, o meu desafio é decidir, então, restringir, inclusive, né? O que eu vou fazer, tá? Em que eu vou investir como empreendedora. Gente, muito grata pela companhia, sempre, sempre, sempre. Beijos, até a próxima.